Muito tem sido dito no Brasil sobre estratégia de lockdown. Alguns pesquisadores, alguns políticos, alguns especialistas em saúde pública têm sugerido de uma maneira muito enfática sobre a necessidade do Brasil lançar uma estratégia muito polêmica e ao mesmo tempo muito radical de lockdown. Nós queríamos conversar um pouco com vocês sobre a efetividade do lockdown num país tão diferente como esse, tão múltiplo e com tantas epidemias com aspectos tão diferentes. Quando no final do mês de julho, no contexto em que o mundo vive mais de 16 milhões de casos de infecção pela Covid-19, e a gente precisa considerar que mais de 12% desses 16 milhões de casos estão no Brasil, e que o Brasil apresenta uma das taxas de propagação do vírus mais rápidas do mundo, é preciso pensar então que medidas de distanciamento social podem ser reforçadas e em que medida elas podem responder aos diferentes contextos das epidemias brasileiras. Que cenário a gente tem no Brasil hoje? Nós temos nas regiões Norte e Nordeste já uma tendência de queda do número de casos, até porque essas regiões foram duramente atingidas ao longo das últimas semanas, em especial dos meses de abril, maio e junho, mas já uma tendência de diminuição de casos no Norte e no Nordeste. Nós temos uma certa estabilização do número de casos na região Sudeste, talvez apontando numa estabilização que possa, num breve futuro, significar uma redução do número de casos, mas nesse momento, na região Sudeste, temos um patamar de estabilização, mas num volume muito elevado de casos. Muitos casos, muitos óbitos, é crítica a necessidade de que nós possamos ter medidas mais efetivas em termos do impacto na região Sudeste. E por último, nas regiões Sul e Centro-Oeste, nós temos o contrário, ou seja, um contexto de franca ascensão da pandemia, representado então por curvas ascendentes nos estados da região Sul e Centro-Oeste. Essa já seria uma razoável explicação para a gente pensar que uma medida tão polêmica e tão drástica como o lockdown não seria efetiva porque ela dá conta de um país de dimensões continentais e que apresenta epidemias regionais e macro-regionais muito distintas umas das outras. Mas vamos examinar isso um pouco à luz das evidências. Cabe a gente comentar aqui um primeiro estudo publicado recentemente na revista British Medical Journal, que conta um pouco a história de 149 países no que foi chamado de um experimento natural. Na verdade, são séries de tempo, de semanas e de meses após a implantação de medidas de distanciamento social nesses vários países e o impacto representado do ponto de vista da incidência do número de casos novos de infecção pelo SARS-CoV-2, pela doença da Covid. Que medidas foram avaliadas do ponto de vista desses 149 países? Essas medidas de distanciamento social representam: 1. Interrupção das aulas nas escolas e nas universidades. 2. A interrupção das atividades econômicas consideradas como não essenciais. 3. Suspensão do transporte público. 4. Suspensão dos encontros de grandes aglomerações de pessoas. 5. De suspensão de eventos públicos e formas pelas quais então a circulação de pessoas possa efetivamente representar um risco de transmissão do vírus da Covid. Os países que implementaram essas medidas restritivas e de distanciamento social apresentaram uma redução da incidência de infecção pelo SARS-CoV-2 da ordem de 13%. Medidas mais restritivas que de alguma maneira apontam na direção de um lockdown não teve um efeito adicional em relação a essa redução de 13% na incidência do SARS-CoV-2. O que os pesquisadores caracterizavam como um efeito adicional de um lockdown? Foram medidas mais vigorosas do ponto de vista do bloqueio total da circulação das pessoas, uma quarentena imposta
e representada também por medidas de restrição radical ao transporte público e o transporte não público, ou seja, essas medidas relacionadas à restrição não apresentaram um benefício adicional para além das medidas que já foram feitas. Então, mais importante do que a gente pensar se é necessário ou não é necessário lockdown e pensar no impacto enorme que há e na inexistência de legislação e de protocolos que sustentariam a implementação de medidas como lockdown num país com contextos epidemiológicos tão diferentes, é a gente pensar que, à luz desse artigo que foi recentemente publicado no British Medical Journal, sustenta de que as medidas de lockdown não foram capazes de trazer um benefício adicional. É um estudo observacional, não é um estudo que foi capaz de avaliar individualmente o benefício de cada uma dessas intervenções, mas já é uma evidência robusta o suficiente para documentar que a implementação de estratégias de distanciamento social e de restrição da mobilidade em alguma medida podem ser bastante importantes em países que apresentam uma taxa de aceleração do crescimento muito importante, como é o nosso país. E mais do que isso, elas chamam a atenção da necessidade de que esse distanciamento possa ser implementado de acordo com o contexto epidemiológico, não recomendando, portanto, uma estratégia radical que uniria o país inteiro numa iniciativa de lockdown. Vale pensar também que, à luz de um estudo brasileiro feito em parceria com outros pesquisadores do Reino Unido, recentemente publicado na revista Science, chama atenção para a velocidade da implementação, da propagação, a velocidade da propagação do vírus SARS-CoV-2 no país e a análise genômica, ou seja, é possível identificar que no Brasil foram 3 grupos de vírus provenientes fundamentalmente da Europa e aqui no Brasil chegaram muito fortemente influenciados pelos passageiros de voos, de voos internacionais, foram responsáveis pela implementação e pela disseminação do SARS-CoV-2 no Brasil. E no momento em que isso aconteceu, entre meados do mês ali de fevereiro e de março em especial, houve uma chegada importante a partir de voos com grande deslocamento, de intervalos grandes, com distanciamento importante, e esses casos coincidiram com o momento em que boa parte das regiões já estavam implementando medidas de distanciamento social, e essa implantação de medidas de distanciamento social, uma vez feitas de modo precoce, talvez não tenham sido suficientes a ponto de barrar a chegada do vírus SARS-CoV-2 no Brasil. Então, isso chama um pouco a atenção, de um lado, da necessidade que há de reforço nas medidas de distanciamento social, ao mesmo tempo pensar que talvez não seja necessário medidas tão drásticas como o lockdown, e sim a capacidade que a gente tem de reforçar isso em as medidas de distanciamento social nas diferentes regiões. Então, mais importante do que propor um lockdown único adotado no país inteiro, nas suas 5 regiões, é pensar que, de alguma maneira, cada estado, cada macro-região precisa estabelecer estratégias capazes de fato, sensibilizar a população e os diferentes ramos de atividade econômicas para medidas de distanciamento mais adequadas ao seu contexto, à sua realidade.